Mais uma vez, bom dia à igreja. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês. Coloquei 2 versículos, mas para que vocês possam entender o contexto, eu gostaria que a igreja pudesse ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 18. Farei a leitura dos versículos ímpares. Gostaria que a igreja pudesse me acompanhar lendo os versículos pares. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. A palavra glória aparece na Bíblia cerca de 300 vezes. E geralmente está atribuída à glória de Deus, ou senão, a glória que nós oferecemos a Deus. E quando falamos da glória de Deus, nós lembramos da sua majestade, como nós cantamos nessa manhã, a sua santidade, a sua soberania, o seu poder e os outros atributos de Deus. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Assim nós vemos que na Bíblia existem referências sobre a glória de Deus. Mas hoje, nessa manhã, eu gostaria de tratar essa glória, não a glória que nós oferecemos a Deus, não necessariamente a glória de Deus, mas a glória que vem de Deus até nós. A glória pode vir de Deus de 2 maneiras, segundo esses 2 últimos versículos. O versículo 18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nesse versículo, que é um resumo de tudo que nós lemos, desde o versículo 7, nós podemos destacar 2 maneiras dessa glória estar presente na nossa vida. A primeira é através da contemplação, e a segunda, através da transformação. Contemplação. Podemos contemplar a glória de Deus através de seus feitos. O povo de Israel, antes eles não conheciam que era Deus. E quando eles estavam de saída, ou quando eles estavam sendo libertos do Egito para servir a Deus, eles foram
testemunhas oculares das maravilhas que Deus havia feito para tirá-los da escravidão. A glória de Deus foi vista através das 10 pragas. O seu poder foi comprovado quando passaram para a porção seca no Mar Vermelho. E também muitos viram, ou seja, todos viram a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem guiando o seu povo durante o dia. Porém, a questão mais estonteante que os israelitas testemunharam é que essa glória, que supostamente devia estar em algum lugar no céu, essa glória que devia estar numa montanha, essa glória, ela toma corpo e vem na presença do Moisés. Em Êxodo 34, 29 em diante, explica que Moisés estava no Monte Sinai. Ele estava na presença de Deus. E ao descer, carregando 2 pedras, na qual estava o mandamento de Deus, as pessoas, quando avistavam Moisés, eles começaram a se afastar dele. Eles começaram a não olhar diretamente nos olhos de Moisés. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre Moisés e o seu rosto resplandecia como uma luz. E o povo teve medo de olhar, temeu quem? A Moisés. Olha só que interessante. A contemplação de Moisés no Monte Sinai fez com que as pessoas também pudessem contemplar Moisés. Não é interessante o fato de que, pelo fato de Moisés estar na presença de Deus, esse momento de intimidade, como se ele replicou aquele momento de comunhão, sabe aonde? Lá no meio do seu povo. Como podemos então desfrutar dessa glória em nós? Será que também nós, como Moisés, ao sair deste culto, nós sairemos com a cara brilhando? Será que nós sairemos daqui com uma roupagem totalmente mais branca do que a neve? Ou não deveria acontecer isso toda vez que nós estamos na presença de Deus? Como é que então nós podemos ter a porção da glória de Deus em nossas vidas? A resposta é bem simples. Ou melhor, você já sabe a resposta de como a glória de Deus pode permanecer na minha vida e na sua vida. É simplesmente se deleitar, desfrutar da presença de Deus. Irmãos, talvez você, quando está louvando a Deus, quando nós estamos adorando nosso Senhor, a única coisa que você enxerga é a nuca do seu irmão. Mas eu daqui, eu consigo visualizar vocês. Bem, não consigo enxergar raios de luz na feição de você. Mas eu sei quando uma pessoa está adorando de verdade ou não. Dá para perceber através da feição daquela pessoa
da maneira como ele está adorando, louvando, a presença da glória. Muitas vezes, estar meditando na palavra. Este é o momento mais precioso, onde a palavra de Deus, que está em livros, se torna carne e está pronto a se tornar ação através da obediência. E quando você leva essa palavra, essa glória para as pessoas, então sim, as pessoas enxergarão a glória de Deus que está em você. Talvez seu rosto não chegue a brilhar, e nem ao menos ofuscar uma pessoa que está com olhos escuros, com óculos escuros. Mas a sua maneira de viver pela palavra é como uma luz. Apesar de ser pequena, ela vai iluminar o mundo que jaz nas trevas. Portanto, não ignore a sua pequena luz. Você sabe que no lugar, por exemplo, num túnel, só um feixe de luz faz uma diferença total. Portanto, talvez o meu rosto, talvez o seu semblante não brilhe como a de Moisés, mas tenho certeza que a sua ação, motivada pela palavra de Deus, a sua ação, consequente da comunhão com Deus, a sua adoração na presença de Deus, tenho certeza que isso vai fazer diferença. A glória de Deus está manifesto na minha vida e na sua vida. Não é uma glória que está lá longe, algum lugar lá na montanha. Essa glória está aqui presente, através do Espírito Santo. Qual é a diferença da glória de Moisés e a glória que foi dada a nós? A glória de Moisés era apenas exclusividade para as poucas pessoas no Antigo Testamento. Mas a glória que é nos dado a todos que são convertidos, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, o tapume que você não enxergava sobre a realidade espiritual, esse tapume é tirado. E agora, eu e você somos capazes de enxergar não somente a glória de Deus, mas essa glória estará presente na minha vida. Não é uma glória que desvanecia. Moisés estava na presença de Deus, mas com o tempo, essa luz começava a se desvanecer. Mas o versículo 11 que nós lemos diz: quanto maior será a glória do que permanece, ou seja, a glória daquela pessoa onde o Espírito Santo fez habitação. Meus irmãos, a glória do Senhor está presente na minha vida e na sua vida, através do Espírito Santo que habita em você. E essa glória é muito maior do que a glória que Moisés teve, onde as pessoas ficaram com medo. A glória de Moisés se apagava, mas a glória que está em nosso coração, como se fosse fonte de água viva, ela não para.
Irmãos, nós precisamos entender essa maravilha, entender que eu e você somos partes da glória do Senhor. Em segundo lugar, a maneira como a glória de Deus se manifesta em nós é através da transformação segundo a imagem de Deus. Moisés poderia muito bem ficar lá no Monte Sinai, curtindo a presença de Deus por meses. Ele podia desfrutar daquela presença gostosa. Imagina esse momento culto. Eu sei que para alguns é enfadonho. Imagina se o momento de culto fosse durar uma semana. Como seria gostoso, seria bom estar na presença de Deus. Eu sei que para alguns falam, oh meu Deus, como é que é isso possível? É possível. É possível ficarmos umas semanas só louvando, adorando a Deus, porque a glória de Deus está presente em nós. Isso faz com que nós possamos glorificar a Deus como Ele merece. Mas Moisés não ficou apenas no santo monte. E a gente vê nos relatos, no Êxodo, que Moisés, ele também, naquela intimidade, ele quer ver o rosto de Deus. E Deus, como que, eu não posso mostrar meu rosto, porque no dia que você enxergar meu rosto, você morrerá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou dar condições de você enxergar minhas costas. Como seria bom apenas ficar no bom maravilhoso na presença de Deus. Porém, Deus envia Moisés de volta para o seu povo. E este povo não é qualquer povo, é um povo obstinado, de coração duro. Moisés não volta para o seu povo com mãos vazias, mas ele leva o mandamento de Deus. E não somente isso, ele tinha duas missões quase que impossíveis. A primeira era fazer com que este povo que é desobediente, esse povo que tem coração duro, obedeça os mandamentos. E que esse mandamento é o melhor para ele. E consequentemente, o povo possa desfrutar da mesma comunhão que Moisés tinha. Ou seja, quanto mais o povo obedecer, essa mesma glória que esteve com Moisés, estaria no meio do povo de Israel. E a segunda missão quase impossível, que é a execução dessa tarefa, será árdua e desgastante. Moisés teve que passar, quando eles saíram do Egito, no deserto, Moisés teve de passar com o seu povo, porque eles faltavam fé para entrar na terra prometida. Lembra dos 12 espias? 10 falaram não, 2 falaram sim, e a maioria prevaleceu. Moisés teve que passar 40 anos numa escola, e essa escola chamava Senhor, me dê paciência. 40 anos. Ele poderia muito bem apenas ficar com Deus, usufruindo, se deleitando da comunhão íntima com Deus. Mas Deus fala, não, Moisés, chega de deleitar na minha presença. Você precisa ser transformado também. E a única maneira de você ser transformado, segundo a imagem que eu quero te dar, é através do serviço. É através, na sua vida no mundo, é através da escola de Senhor, me dê paciência, por 40 anos.
A transformação da imagem de Deus em nós não é imediata. Não é porque você foi batizado hoje, a imagem de Deus foi, né? Agora eu me sinto perfeito. Não. A imagem de Deus, ela é um processo contínuo. E não somente contínuo, é por dosagem, é gradual. O versículo fala: segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Vale a pena ressaltar o sentido que o texto coloca nos termos imagem e sendo transformado. Aqui o texto fala, segundo a imagem. Nós lembramos do Velho Testamento, Adão foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E aqui ele fala assim que você vai ter a natureza de Deus. Olha só que maravilhoso. Olha só como a glória de Deus não fica apenas lá nas regiões celestiais. Não fica apenas na natureza. A glória de Deus é manifesta na minha vida e na sua vida. Como? Nos amoldando na imagem de Deus. Nós, com o passar do tempo, nós iremos ganhar a natureza divina de Deus, Jesus, Espírito Santo. A imagem de Deus está sendo desenvolvida em nós ao lançarmos no serviço árduo e desgastante que é servir e amar o próximo. É nessa escola do Senhor me dê paciência é que vamos desenvolver a imagem de Deus. Nós temos a glória de Deus. Eu não aguento aquele irmão. Enche a minha paciência. Deus, eu oro para que aquele irmão saia do meu caminho. Será que Deus quer que você resolva dessa maneira? Será que esse irmão não entra na sua lista da escola me dê paciência? Será que através desse irmão o Senhor não quer me moldar para que eu possa me assemelhar mais de Cristo? Senhor, a situação econômica está ruim, está péssima. Nós cristãos, a glória de Deus está em nós. Nós não devemos ser apáticos. Nós não devemos somar as mesmas ideias com as pessoas que não têm a glória de Deus pensam. Nós precisamos agir e falar como sendo pessoas que estão revestidas da glória de Deus. Essa crise existe. Poxa, Abraão passou por 40 anos de crise. Ouvindo a murmuração, ouvindo a reclamação, o choro de 1 milhão de pessoas, coitado. E nós não aguentamos. Melhor, nós devemos ter atitude diferente em relação aos problemas, às questões de relacionamentos que não estão acontecendo. Talvez Deus quer manifestar a glória de Deus através de você, naquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação. Vamos deixar a glória de Deus manifestar, irmãos? Amém? Qual vai ser a nossa resposta pelas coisas que estão ao redor de nós? Nós entramos na escola, Senhor, me dê paciência, porque é o meio pela qual a imagem de Deus, gradativamente,
irá transformar as nossas vidas. É a escola, talvez um outro nome, é a escola que chama não se amolde ao paixão deste mundo, né? Como está descrito em Romanos 12:2. Eu tenho um amigo, né? Um amigo estava aconselhando um outro amigo, ele disse assim: olha, eu estou precisando de mudar de emprego. E o emprego A é um emprego que é trabalhoso, eu preciso trabalhar muito. E o emprego B, talvez o salário não seja tão agradável, mas eu fico lá no Manais, eu posso apenas gastar o know-how que eu aprendi. E esse amigo, né, ele é menonita, aconselhou outro amigo dizendo: olha, se você for decidir em estar estável e fácil, não faça. Por quê? Porque você não vai desenvolver os seus dons. Prefira optar algo que é trabalhoso e que traga uma certa instabilidade a você. Porque só assim que nós iremos nos desenvolver. Bingo! Essa é a escola de Deus. Nós, cristãos, nós fazemos de tudo para deixar de lado as coisas chatas, ruins, que trazem problemas. Mas Deus nos reveste com poder. Deus nos está dando a sua glória, para que nós somos as pessoas mais capacitadas para lidar com essas situações. Quando nós preferimos o fácil, a coisa mais, né, o filé mignon da coisa, fico pensando, será que a imagem de Deus vai ser trabalhada em nossos corações, em nossa vida? Somente através de intrigas, não estou falando para você brigar, mas somente de amarguras, momentos de perder o sono, são momentos onde você vai se achegar a Deus com sinceridade e coração. Eu tenho certeza que através disso, eu e você, gradativamente, teremos a imagem de Deus, seremos transformados à imagem de Deus. O segundo termo, sendo transformados. Esse sendo transformados, o texto, ela se refere com a palavra transfigurado. Olha só que interessante. Tem tudo a ver, né? Aqui fala de luz, a glória no rosto, né? E se você ler esse versículo com essa palavra transfigurado, seria assim: segundo a imagem, estamos sendo transfigurados com a glória cada vez maior. Mateus 17:3, nós temos um evento onde os 3 discípulos, Jesus convida os 3 discípulos para passar um tempo lá no monte. E lá, eles avistaram 3 pessoas. Quem? Bom, Jesus já estava com ele, né? Eles conseguiram identificar o Moisés e o Elias. E naquele momento, o que aconteceu? Eles se transfiguraram. O rosto deles, a Bíblia diz que brilharam como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como luz. Essa glória cada vez maior nos remete ao nosso estágio final. Quando eu e você seremos glorificados na sua plenitude. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Olha só. Nós já temos, no momento que você aceita Jesus Cristo, o véu é retirado. Você consegue enxergar a natureza espiritual de Deus e você consegue enxergar a glória de Deus. E você desfrutando da presença de Deus, o poder de Deus,
a glória de Deus, faz presente na sua vida. Mas Deus não quer que você só fique ali, desfrutando, deleitando na presença de Deus. Mas Deus envia cada um de nós, como enviou Moisés, para o problema, para a realidade. Porque é com os homens que nós seremos amoldados, para que nós possamos ser transformados segundo a imagem e semelhança à natureza de Deus. E por fim, vai ter um momento da premiação. O dia onde eu terei o meu corpo perfeito, esbelto. No momento que Jesus vier. Esse dia é o dia mais esperado, ou pelo menos deveria ser o mais esperado de cada um de nós. Gradativamente, nós estamos rumo à perfeição. Gradativamente, nós estamos nos assemelhando à natureza de Jesus. Gradativamente, nós nos tornaremos perfeitos para entrar na presença de Deus eternamente. Algumas semanas atrás tive a oportunidade de almoçar com alguns colegas e conversamos de vários assuntos. Falamos da falta da perspectiva política do país, ficamos desanimados com a situação econômica. E a conversa vai, a conversa vem, e a gente fala assim, olha, final de ano, o que vai ter gente dando calote. E ficou aquele clima. Quem vai dar calote? Mas um fato me deixou incomodado. Nessa roda de conversa havia cristãos, eu era um cristão, estava lá, e havia pessoas que não eram crentes. Mas interessante que tanto crente quanto não crente, quando cristão ou não cristão, todos pensavam da mesma maneira, todos concordavam com a situação de crise que vivemos. Eu fiquei muito frustrado, porque eu não pude dar ou pontuar, eu não pude realmente levar a glória de Deus que está presente em mim para falar aos nossos amigos. Não que tenha uma resposta pronta, acabada, né? Porque nem teria, porque eu não sou comerciante. Mas a minha atitude em encarar aquela situação, a minha atitude de não, é verdade, está tudo assim, nunca nada vai dar certo. Talvez eu não entrasse nessa mesma jogada. Talvez eu poderia dar um passo para trás. Poxa, sim, a situação está ruim, mas poderia ser pior. Sim, a situação está ruim, mas vamos lembrar de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando nossos pais vieram sem nada. Não sabiam falar português. Nós éramos pessoas ilegais. Eu lembro que alguns pais, alguns amigos, porque meu pai tinha documento, as pessoas vinham na minha casa esconder, porque era uma casinha que ficava muito longe da vista. Então, né, naquela época do militarismo, as pessoas vinham perseguir os pais. Puxa, comparado àquela época, nós vivemos uma época muito melhor. Nós conseguimos falar a língua, nós fomos educados. Ou seja, ter essa habilidade de não apenas estar fixo num problema, naquele espaço, mas ter uma visão ampla, segundo a glória de Deus. Olhar naquela eternidade. E quando nós ampliamos mais a visão, nós podemos identificar que aquilo é apenas um pontinho no eterno. Mas a nossa atitude está sendo como? Esquecer a eternidade. E cada vez mais nós apenas nos focamos no problemas. E nós só queremos enxergar o problema. Nós não queremos saber o que está do lado. Mas se Deus nos deu a glória, se Deus quer manifestar a glória em nós, nós temos a habilidade,
a capacidade de enxergar aquela situação numa perspectiva muito melhor, a perspectiva do nosso Criador. Falhei, mas não vão falhar novamente. Não vão falhar novamente. Vamos olhar, não apenas o meu umbigo, vamos olhar numa situação muito mais macro, uma situação na perspectiva de Deus. Diga para o seu irmão do lado: a glória de Deus está presente na sua vida. Vamos encarar o problema não de acordo com a minha perspectiva, mas com a perspectiva, com a capacitação que Deus dá a cada um de nós. Vamos orar? Deus, queremos reagir à Tua palavra que foi professada hoje. Em primeiro lugar, nós queremos contemplar a Tua beleza, queremos passar mais tempo na Tua presença, porque quanto mais passamos tempo contigo, mais de Ti nós iremos obter, Pai. Que também não fiquemos apenas contemplando, mas que nós possamos dar o passo para a transformação, Pai. Essa transformação que vai acontecer na escola do Senhor me dê paciência. Que nós saibamos como falar, como agir. Que nós possamos realmente colocar em prática a glória que o Senhor tem revestido na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo oramos.